Olá, pessoal, estamos de volta, então, aqui agora com outro candidato. Nós vamos bater um papo agora com o Dr. José Renato Fusco. Zé Renato, primeiramente, obrigado por você ter vindo aí para nós batermos um papo. Quem é Zé Renato? Imagina, Wagner, prazer é todo meu. Zé Renato é um cara que se formou 6 anos atrás pela Faculdade Sudoeste Paulista, passou na OAB na primeira tentativa, já no primeiro exame do ano de 2012, e desde então está advogando. Eu já presidi diversas comissões na OAB de Avaré, né, dentre as quais das pessoas portadoras de necessidades especiais, obras, eventos e imagem pública. E agora eu estou pleiteando ser presidente da nossa casa. Eu sou casado com a também advogada Anelissa Bonifácio Mazetti e tenho uma enteada, Elissa. Muito bem. Zé Renato, quais as suas propostas para a nossa OAB? Wagner, eu acho o seguinte, a OAB de Avaré, eu digo OAB de Avaré, mas o correto é dizer 67ª subseção, porque ela engloba também as cidades de Itaí e Paranapanema, nós perdemos o protagonismo regional. Por quê? Porque nos últimos 9 anos, muda-se o rosto do presidente, mas são sempre as mesmas pessoas que estão no poder. E essas pessoas, elas deixaram, por exemplo, que o advogado em Avaré, ele tivesse uma sala no fórum minúscula, né, que não cabe nenhum sofá. Eles deixaram, por exemplo, que os advogados de Paranapanema ficassem sem papel higiênico no banheiro, sem pó de café para cafezinho. Eles deixaram que os advogados de Itaí tivessem cadeiras sem estofamento, mesas quebradas na sala da OAB, e isso não condiz com a realidade e com a dignidade da classe. Nós perdemos o protagonismo regional para a subseção de Cerqueira César, que é muito menor do que a nossa, mas faz muito mais coisas. Eles têm cursos gratuitos, eles têm festas, né, porque festejar também é importante, né? Eles têm uma sala do advogado que é fantástica, é impressionante a sede deles, né? E eles são aproximadamente 6 vezes menor do que a nossa subseção. Prerrogativas. Hoje, se um advogado chega para conversar com um juiz, um promotor ou um serventuário da justiça e ele for desacatado, a OAB de Avaré não vai fazer nada. Por quê? Porque eles estão preocupados em permanecer no poder, ao invés de defender a classe. Nós temos muitos problemas hoje em Avaré com relação aos novos advogados, né? É difícil você começar um escritório. Eu tenho um escritório, você tem um escritório, né? Só que nós temos condições de manter os nossos escritórios porque a vida nos sorriu, né? Nós trabalhamos, tal, conseguimos e a gente mantém os nossos escritórios. Mas o jovem advogado, ele tem muita dificuldade. E o que acaba acontecendo? Ou ele desiste da carreira, ou então ele precisa fazer um outro tipo de trabalho paralelo à advocacia, ou então ele cobra menos do que o preço estipulado na tabela. Isso é prejudicial para toda a classe. Mas o que a OAB local pode fazer por isso? O que o Zé Renato, se ele for presidente, ele pode fazer por isso? Veja bem, nós podemos trazer cursos gratuitos para Avaré, nós podemos fazer a Escola Superior de Advocacia, que já existe em Avaré, nós podemos fazer ela funcionar de verdade. Nós podemos aumentar a livraria CAASP, que hoje não passa de uma estante com, sei lá, 20 livros. Nós podemos trazer a farmácia CAASP para Avaré, não é? Nós podemos fazer as parcerias que a CAASP tem em São Paulo com lojas para ter descontos exclusivos para advogado, nós podemos fazer isso em Avaré também. E nada é feito. Entendi. E você acha, e você apoia uma chapa estadual? Apoio. Nós apoiamos o Leonardo Sica, que ele tem a chapa Muda OAB São Paulo, número 14, e o Leonardo Sica, é interessante dizer, em São Paulo nós temos
5 candidatos a presidente da OAB. 4 ou estão na atual diretoria ou já estiveram na diretoria recentemente. Leonardo Sica é o único candidato de oposição de verdade e ele já foi presidente da AASP, que é a Associação dos Advogados de São Paulo, que, para quem é advogado e é sócio, sabe que nós pagamos a metade do preço e temos o triplo de retorno em relação à anuidade que a gente paga da OAB, que é uma das mais caras do Brasil. E você tem se posicionado como uma chapa de oposição. Sim. Por quê? Porque eu não concordo com as atitudes que a atual diretoria vem tomando e nem das 2 anteriores, das quais eu posso dizer que fiz parte. Por quê? Fiz parte como presidente de comissões, né? A OAB ela é composta por uma diretoria que tem presidente, vice-secretário, secretário adjunto e tesoureiro, só que existe uma equipe muito maior por trás, que são os presidentes e membros de comissões. Eu presidi mais de 5 comissões nesse período e eu sei o que pode ser feito e o que está sendo feito. Hoje, eu vou dar um exemplo da minha própria vivência. Como presidente da comissão da pessoa com deficiência, eu posso cobrar, por exemplo, do secretário municipal da pessoa com deficiência, de saber por que ele empregou determinada verba de um jeito ou não empregou, como foi o caso. E uma vez eu fiz um ofício perguntando para a então secretária Sandra por que ela não havia empregado a verba daquele ano de maneira que eu, Zé Renato, não entendia adequada. E esse ofício ele foi impedido de seguir adiante pelo atual presidente. Quando eu questionei o porquê, ele disse que a OAB precisava ser provocada. Veja bem, a OAB ela não precisa ser provocada. A OAB ela tem, a partir do momento que por qualquer meio ela tenha notícia de que algo não está aparentemente correto, ela tem o dever constitucional de cobrar a verdade. E foi isso que eu tentei fazer e não me deixaram. Zé Renato, o que você pensa dessas aberturas indiscriminadas de curso de Direito? Eu acredito que a OAB ela precisa pôr o pé no freio. E eu acredito que o Ministério da Educação ele deva proibir, como já proibiu pelos próximos 5 anos, né, a abertura de cursos de Direito, novos cursos, porque é o seguinte, nós temos em Avaré boas faculdades capazes de colocar profissionais de alto gabarito no mercado. Entretanto, a maioria dos cursos não tem essa capacidade, né? Avaré é uma cidade abençoada nesse aspecto, mas a maioria das faculdades elas não estão preparadas para lançar o bom profissional no mercado. Então, hoje nós temos só nós temos no estado de São Paulo quase 500 mil de advogados. E isso é impraticável, tanto pelo mercado em si, quanto pela proposta jurisdicional que a OAB pretende passar de qualidade. E em relação ao exame da OAB, você acha que cada vez mais o exame deve apertar mais? Como ele tá, o exame da OAB, você entende que ele tem feito uma peneira realmente dos advogados que saem da faculdade? Ou você entende, ou você é contrário ao exame da OAB? Eu sou contrário ao exame da OAB, porque eu acredito no livre mercado. E eu acho que o mercado deveria regular quem é bom e quem não é bom. Entretanto, esse não é um entendimento da OAB Federal e, enquanto presidente de uma subseção, eu não posso fazer nada quanto a isso, né? Mas algo que tem sido nítido e notório é o seguinte: se existem muitos advogados que abandonaram a carreira ou que faleceram ou que passaram para concursos de magistratura, promotoria ou o que quer que seja, e deixaram de efetivamente advogar, eles notoriamente fazem uma prova mais fácil, para que mais pessoas entrem e mantenham uma arrecadação elevada. Entretanto, se
isso não acontece, se está todo mundo ali advogando e tal, eles fazem uma prova praticamente impossível para não passar muita gente e não saturar o mercado. Zé Renato, como eu disse para você aqui, o nosso tempo é curto, não é? Nós temos aí apenas alguns minutos para conversar com todos os demais colegas. Então agora nós caminhamos aí para suas considerações finais e fique à vontade. Tá certo, Wagner. É interessante também falar quem é a sua chapa, não é? Sim, com certeza. Caro colega advogado, a minha chapa é a chapa número 2 e o meu vice-presidente é o Dr. Anderson Chiquieri Júnior. A minha secretária-geral é a doutora Ângela Almeida, lá de Itaí. O meu secretário adjunto é o Cristiano Porto e a minha tesoureira é a Beatriz Bento Viana. Nós acreditamos que uma OAB moderna, uma OAB nova, uma OAB capaz de realizar mudanças, será a OAB que nos colocar na diretoria. E, por isso, eu peço humildemente o seu voto no dia 29, lá na Casa do Advogado, das 9 da manhã às 5 da tarde. Nós promoveremos diversas mudanças, dentre as quais nós abriremos uma linha direta para você, colega, poder conversar conosco, não somente no período de eleição, mas em todo o mandato. Nós promoveremos diversas mudanças também na OAB, no que diz respeito a, primeiro, Casa do Advogado. Nós precisamos de uma reforma urgente na Casa do Advogado de Avaré. Nós precisamos de reformas em termos de imóveis e de infraestrutura urgentes em todas as salas da OAB, da nossa subseção, incluindo os fóruns aqui de Avaré, incluindo também as cidades de Itaí e Paranapanema. E, sobretudo, eu vou fazer uma auditoria completa na OAB Avaré para saber onde e o que é feito com o nosso dinheiro arrecadado. Nós precisamos dizer, eu não quero ser leviano e dizer que os atuais diretores ou os passados fizeram coisas erradas com o dinheiro. Eu não vou dizer isso porque seria leviano, mas eu quero entender para onde esse dinheiro vai. Talvez ele seja aplicado de uma maneira correta, justa e digna, mas a realidade é que nem eu e nem você, colega, sabe para onde esse dinheiro está indo. E eu quero saber para onde ele vai. Nós também vamos realizar bailes do advogado, dia do advogado, dia da mulher, tudo para garantir que você tenha a sua dignidade respeitada. E uma última coisa, você pode acessar o nosso site, renovaçãoeinovaçãodeverdade.com, para saber mais das nossas propostas. Entretanto, eu quero dizer uma coisa, prerrogativa vai ser prioridade. Os atuais membros da diretoria da OAB e das últimas 2 passadas, e por que eu cito essas diretorias em específico? Porque são as quais eu vivenciei estando pelo lado de dentro e não vendo de fora. E eu digo, a nossa atual diretoria, as 2 últimas passadas, não souberam enfrentar, conversar e solucionar problemas com juízes e promotores e serventuários da justiça no que diz respeito a nossas prerrogativas. E eu farei isso, eu conversarei com todos, garantindo que nós tenhamos os nossos direitos constitucionais ao trabalho garantidos. Doutor Zé Renato, muito obrigado e nós desejamos boa sorte. Obrigado, Wagner, e estou sempre à disposição de vocês. Pessoal, aguarde que voltaremos já.